Ok, ita say live streaming e Facebook a qualquer momento. Vamos estar live no Facebook, então todo mundo sorriam. Então, Nasa, eu também peço autorização para fazer a gravação do curso da nossa aula. Ao russo autorização Itatu grava, Itania. Ok? Hanesané. Assim, asseguramos que temos o registro dos presentes na aula. Por favor, alguém verifica o Facebook, se já está live? Alguém pode me fazer esse favor? Doutora Neber Russo Rauto, colher português. Ok, uma pergunta. Todos conseguiram ter acesso aos materiais no Google Classroom e ao pretest? Sim, já conseguimos. No Google Classroom. Já conseguiram? Sim. Ok. Já conseguimos. Sim, sim, já vi no Google Classroom e sim, já foi publicado, estás a ver. Ok, obrigado. Então, se há alguma dúvida tecnológica, tá bem. Sim. Que bom. O pretexto não consigo para aberto. Doutora, desculpa. A doutora não consegue abrir o pretest? Sim, não consigo. Tá bem. Não consegui. Depois da aula, por favor, tentem, aqueles que não conseguiram, tentem novamente, porque hoje a Hernânia modificou um setting ali, como é que se diz? Uma programação no pretest. Tá bem? Então, por favor, tentem novamente. E caso não consigam ainda, contactem conosco, porque já tem um número de participantes que já conseguiram. Tá bem. Então não é um problema do sistema, mas é capaz de ser um problema do acesso do participante, não do teste em si. Certo? Obrigada, doutora. Obrigada. De nada. Então, vamos começar? Sim? Ok. Tá bem. Muito obrigado. Como eu já tinha avisado antes, Hanesan Terrateteuluk, o nosso curso vai fazer o uso das línguas oficiais numa metodologia progressiva, ok? Progressiva. Então, ITA se usa método progressivo, ok? Os materiais estão todos escritos em português. A ideia é os doutores e doutoras vão assimilar mais o conhecimento através do oral, numa língua que dominam, e o escrito na nova língua. Ok? Fia, how atatete fia roituan, rometo de dané. Também, este método é cientificamente provado. Método de dané é a base científica. Laosa me que inventa. Método e a base científica. Mas o português dos doutores e doutoras irá desenvolver somente se os doutores e doutoras lerem os documentos. Certo? E danema que é essencial, por favor, se Hanesan me explica, se pode ser a mai aula date, lá lê documento, fia catakita pode ser se lá reta aproveita outro. Documentos NBA me desenvolve,
Alfia, la iha timor hanesane. Sira sistemático, sira prático, e o português ida nebe, mo simples a tu compreende, e tempo hanesan introduz termo jurídico. Então, cita pode sira, ao russo, favor, quer dizer, cada ida pequenininha hakara, né? Retan acesso ao material e cocolê material. Se há dúvidas se há material, então, itamos pela segurança responde, ita forra tem retenia aulas. Hanesane, itania formação bilíngue. Preparação via CLIO, teste Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Nós? E o tempo, ita sei, integra tam, língua portuguesa e retenia formação. Ok? Bele? Bele. Sim? Pode ser? Bele, doutora. Mas eu realmente recomendo a leitura dos materiais. Tá bem? É através da leitura que os doutores e doutoras vão desenvolver melhor o português. É através da leitura, mais do que da escuta. Porque nós estamos falando de português para o trabalho. Itala colhia ali em português, a tuita da papa ceia e Portugal. Nós ita colhia ali em português, atuar no serviço jurídico. Então, e realidade o tribunal, hanesan itahalo e reformação. Que tahaluha? Tribunal loron, lá e ali em teto, mas bem documento se ali em português. Então, mostra o que tinha curso, ita reflete realidade dos tribunais. Nós atuamos ali em ok. Parece que a colega ia formando rua, né? Bem, pergunta aí da técnica, lá data, bele? Ok, há o tempo doutor Zaudino. E a pergunta que a comentário Ruma? Sim, boa tarde, doutora, no colega Sirahoto. E how you said, tenho um problema sobre o acesso de pretexto. Já enviaram pelo ZUS para o meu e-mail. Só não consigo para acesso porque tem muito... parece que tem um problema com uma... Ok, doutor Hanesan Hatete, problema técnico com a pretest, ao russo, Tiona, e tabotsira tu coco, depois formação, depois está em aula, por favor, coco filafade. Também parece a situação ainda nebe 7 ainda, Hanesan botruma e pretest, mas botão sala ou em selo coituan, ami muda botão Tiona, e ami hatene formando barak e Tiona acesso. Então, por favor, coco filafade, depois curso. Ok? Coco filafade depois curso. E se você pode ser na FATEM, lá retan, por favor, pede contato e tenha apoiante tecnologia Hernânia. Nós, Hernânia, Raufia, que você pode ser aí, Hernânia, contato. Nós, Russi, Hernânia. Se cara, tá bem? Bele? Ok? Obrigado. E tinha formação com a problemática tecnologia e da IDAC, colega IDAC. Importante, Hanesan Hatete, preteste Hanesan Tuita Sasuka tinha conhecimento, saída Macamisei Halo e preteste, pergunta Sira, você preteste, nós Hanesan pergunta também e ateste o ULUC Centro de Formação Jurídica. Ok, aí pode ser a balo nebetui ou na teste o que é a informação jurídica, então pode ser hare katak mais ou menos hanesan, vai pode ser nebe sevalk, se hare e daneba makuluk e a formação rua catoloicos, ami recolhe roto, halo pesquisa recolhe exemplo teste, atu halo hanesan simulasse real, ba pergunta nebe mono ba pretest. Bye mozi a pergunta ida, atu desenvolve, atu hakerek.
Mabe ida neita latau e pretexto vai tenia número formandos atos ida recém lima nulo. Mabe ida neba sai pergunta ida deito normalmente ida deito os pretexto mac. Pretexto mo sempre teste essa formação jurídica para civil no penal. Ami farre hanessa. Então, banheira pode ser a ralo teste né? Sei quase hanessa simulação e já temos centro de formação jurídica. Então, neném que tá prepara específico. Viu? Ok. Então, Itatama para aula. Itabela. Certo? Itabela, podemos começar? Ok. Iha. Sim, podemos. Tá bem, obrigado. Iha aula ICUS, Ita na FATE, agora se iha parte introdução, fundação. Orrin, Ita halais 8 anos e tinha estrutura judiciária, depois Itaharu-Teona, Coalia, Conabá, direito penal no direito civil. Com perspectiva comparada, a tua tabela ia compreensão sistemática da matéria urbana. Ao caractere, a tu rever, e tinha parte icos de formação semana cotuca. E tinha aula segundo. Nebe sai parte do princípio direito penal e civil. Aspecto idaneita nunca bele haluha. Aspecto ida nebe vai hatene a teoria, mas bebe a prática é uma haluha. How for exemplo, Ami os jus, how gosta por exemplo prático e se how for exemplo prático. Ami os jus e a casuída foi malais processo roto. Nebe, how tu explica para pode ser a hare, qual que identifica a natureza desse problema. Problema neba, a vizinho rua, Cira sai colega e Cira empresta sação. A nessa vizinho, né? Pela rua tá pode ter vizinho nessa sambalo. A nessa acontece mais banheira e tá lia mate cá. Nossa, tá é uma roto tal sação e tá empresta sação. Então, vizinho rua empresta sação para mal. Sação russo vizinho A e fatem vizinho B, sação russo vizinho B, balam e fatem vizinho A. Depois, Cira e conflituída. Lá relaciona a roçação Cirane. Nebe Cira empresta mal. Cira e conflituída relaciona o negócio jurídico e da cerca. E Icos e negócio jurídico, né? Cira to locmalo. Cira to locmalo e a discussão sai ou não fato com menos 8 anos. Vizinho B dá queixa para a polícia. Minha queixa para a polícia, Katak, minha vizinho, Nauk, Sassan. Caso Idané, Laos, caso inventa, caso real. Vizinho B, para a polícia, Ratete, vizinho Nauk, minha Sassan. Depois, to e acusação, to e julgamento. Banheira to e julgamento, Icusliu, defesa russi, vizinho, ratudo, Katak. Problema, né, minha natureza civil. Laos, natureza penal. E how itahoto raterida né acontece bebê que já tem sistema já Timor-Leste. O atida né natureza civil. Depois ita fu no malo 8 anos vizinho, carro colega. Baco fila ba penal. Baco fila ida neto e los lá devia acontece. Então, cada área do direito civil no penal iraninia função específica. Iraninia resultado saída maquinia hakar que alcança específico. Minha interesse nebenia coco regula. E realidade ida labele bacofila labele bacofila ba e a realidade ida selo que tu ia mania hakar. Nossa. Então, e da nem muito importante, how imagina que pode ser nebe prática teona moça da nem acontece teona e aí pode ser nia caso. Então, direito penal ninia objetivo ato
garante hahalok itamores ho sociedade nebe nakono rodami nia coco assegura que aqui a responsabilização da violação nebe sério. O resultado da sanção de direito penal, mas punição no castigo. Direito civil ninha natureza ou inceluk. Minha e a função a tu protege, que regula relação entre indivíduo, caleurua, e a nível horizontal. E ninha resultado, nebeita hakarak, mak atulori filafale restauração com a restituição. A situação haneção uluka. Agora, então, sempre tem que cuidado a tu categoriza lolos natureza sirane. Também tem a tendência, e a temor, da barra que tu sempre hanoi rocacuta penal barak. E ta coco halo contrário, ta coco cria situação ida, a tu ita encaixa e penal. Laos, ita la bacoto que analisa a situação. E dané penal ka civil. Lá tem a tendência, ela numa coco encaixa no da penal. Então, a banheira tem encaixa no da penal, mas máquina do Estado. Las? Sai barato, mabalo hanoi sai barato liu. Por exemplo, how ia problema aí da how vizinho com a barai. Se how atu ia disputa, né? How tem que ir a advogado, how tem que acionar tribunal, how mak tem que tudo processo ir a tribunal. Se a minha problema sai penal, teona. How la lica tudo processo, né? How la lica tudo processo, né? How Ministério Público, mak tudo processo, né? Nós? Então, parece que simplifica e tem sistema. Mas, e daí cria troca natureza, né? E daí ela existe tudo isso. Ok? Então, e daí é sempre importante a tu segura função rua hanesane. Ita tem categoriza queta. Se ita hakarak que problema, é uma balon hatete kata bem tu que problema, ita pede retan crime haneba. Ok? Por exemplo, vizinho sira impressa sassa. Mabe, afinal, ini hakarak fotiona. Mabe, ninia origem natureza laos nauk. Ninia origem natureza empresta mal. Sita hakarak fotifila fale. Então, ita russo, deu russi, relação e dané ninia natureza. E dané é sempre importante, ok? La dica e tem a tendência a buscar crime ida sempre. Mas e a situação barak lá é crime. E a situação barak relação max civil. E banheira ita muda a natureza relação ita confunde teona sistema jurídico roto. Além de ita gasta recursos. Nebe devia babuat seluk, né? Devia recursos de acesso à justiça. Nós? Agora, botida nebe ita hanoi, também dalaruma ita roto tem compreendemos razão também sama moço confusão e a prática entre civil no penal, cá penal no civil. Então, dalaruma bela acontece duni, banheira ita hare, a micoco sistematiza código penal, nós sistematiza código civil. Sirania interesses balum, mais ou menos hanessa. Se ita pode ser hare, a mital roko azul, beiro, no cor matak. Interesse sira nebe, mais ou menos, se pele relaciona bamalo. Ok? Então, iha código penal, ok? Ita iha, mabe, agora ita harema que a diferença bota. Ita iha, parte contra crimes contra paz e humanidade, contra vida em democracia. Opa. Oi, desculpa, a reunião, computador bloqueado. E contra a realização de justiça. Tipo de crime sirané, e dané se estrutura código penal. Sira hare e tania Estado.
entidade pública. Sirahare tinha sociedade e a nível as. Mas, e a Código Penal, mas depois se a crime, nebe sai, se a obele hatete, individual, relação entre ema, laos tiona ho Estado, laos tiona ho sistema, laos tiona ho interesse botida. Macmoso, crime contra as pessoas e crime contra o patrimônio. Agora, e tinha Código Civil. Nia haredeit, ho parte, se hateni takodia, área de direito civil, direito privado, nia hare, relação individual. Então, para mais Código Civil, e taíra parte, estatuto, nebe kodia konaba, estatuto pessoal, cabem, oan, direito personalidade nia, nessa mania nara, pode ser, né? E taíra estatuto sucessório, né? Sucessão, nebe banhira mamate, saída que acontece, a relação roto banhira mamate, inclui relação relaciona para sema que sai na imba sasan, bem patrimonial. O outro é área ruané rusita nia Código Civil, nia relaciona com ema nia status. E depois itaíra estatuto real, nebe relaciona com propriedade. E itaíra parte quando vai estatuto contrato nia. Nebe itacodia quando vai negócio jurídico. Se tu refere minha área relevante e penal, itacodia quando vai crime contra o patrimônio da Roma. Então, ita compreende que a da Roma, tabasira hare itania mores, tanto civil como penal. Hare itania mores, mas be itabele hare kataki rebotubalo nebe parecido, natureza hanessa. Mas be sirania perspectiva e a relação e da seluk. Código Penal, hare, cuja perspectiva punição, a tua segura cada comunidade mora se radame. Código Civil, cuja hare, cuja perspectiva restrição, a tua segura cada relação individual e da nebe, se houver e da nebe los. Então, importante é tu raqueta que o outro, né? Mas BE sempre identifica a Hanessan e está errada e a formação, e está se identifica em semelhanças. Vai ir a regra, ideia, Hanessan. Mas B sempre, ro, objetivo, seluk. Diak? E a comentário que a pergunta com a natureza penal, não natureza civil. Carro, se pode ser a minha experiência rasik. Se ir a dificuldade a tu halo distinção, saída mac batida penal, saída mac civil. Laíra? Doutora Ia. Sim, por favor. Então, bele repete vale quando você está tudo bem, pessoal ou bem, sucessório, né? Fala isso. Sim, neném que mos bele. Bele. Ami coco tal ideia, tu clarifica. Visão sistemática. Russo direito penal, no direito civil. Ok? Laos, e tenia curso, ita se la hareia nessa artigo por artigo, né? Artigo. Lá. Ami coco hare, visão sistemática. Ok? Então, e direito civil, nia direito e Código Civil, nia regula assunto onhoi. Principal, nia regula assunto onhoi. Nia regula conabá emania posição pessoal. Estatuto, ne bebê em português da pode estatuto. Nós e hatetum da laruma e tahatet estatuto hanesan estatuto entidade ida. Nós estatuto russo instituto público. Nós mas e direito civil e tacolher quase quando estado com a posição emania. Então, banheiro está nesse estatuto e tacolher quando minha posição e regime jurídico da minha lara.
Então, estatuto pessoal, itabele hatete, regra sirei Código Civil, nebe refere, nebe relaciona, casamento, cabem, casamento, não, divórcio, né, outro relaciona, cabem, relaciona, oan, né, família, relação família, vai o Código Civil e acolher a filiação. Filiação, mais russi, filial, né, bemos conecta russi, filhos, né, em português, oan, hanesan, filhos. Então, relação, neba. Iha teto, iha timo, dalaruma itacolher, quase hanesan, direito família, nia. Nossa, se tabele tal hamutuk, direito família, nia. Mabe iha área ida, nebemos itaqueta haluha, mak konaba direito personalidade. Liu, direito personalidade e Código Civil e regras balam konaba emania. Comunicação, segredo, emania confidencialidade e comunicação, emania bom nome, narandiak, reconhecimento, emania personalidade, nós sirane roto assunto civil, laos date penal, how hakerik suratida bahaunia colega, suratida bye, how colia konaba bahaunia problemas, quando vai sair da date, a minha colega para publicar minha farre e a Facebook e danela necessariamente crime. Se minha farre e danema que tem hare, tá minha farre e a vai a minha história pessoal e danela os crime, mas b se a carta laran e a minha foto pessoal, privado, quando a barra de amores privado, liu foto, ne beita bolo hanessa foto da natureza sexual oito e nia farre e da nessa crime teona. Tambasá tambaninia seriedade. Botida e ta viola emania história. Botselo que ta viola emania quase liberdade. Las, a diferença oito então Código Civil e Código Penal, minha ralo distinção ainda, né? Agora, da laruma, mas tem que assegurar que ita enquadra e rafata e nebelos. Ok? Então, quando a personalidade inclui emania segredo rásico, emania confidencialidade. Por exemplo, da laruma, how se preocupa com confidencialidade, ita tu fossai informação quando vai maceluk. Nebe maselo que lá necessariamente lá foi. Cara que a minha colega lá foi hatete kata que minha farre malu kusinia feitiona, então né o, né? É uma ida ni neurosan, nós. Mas bem dane lá necessariamente crime tambasá, tamba lei penal rásica lá determina no dar crime. E talalica buca encaixa hanesan crime. E tem que analisar a perspectiva objetiva se crime cá civil, ok? Estatuto sucessório e tá quando a sucessão, mais russo em português sucede e da nebe mais depois, né? Então ita quando banheira é mamate e da nebe mais depois, mas saída maca acontece banheira é maída mate. Então, estatuto sucessório, itacolia quando a regra sira, nebe regula, banheira é maída mate. Então, banheira é maída mate, nós lune, cada ida coninia fia, cada ida coninia hanoi. Mabe, cuja perspectiva jurídica, nós, itatete, banheira itamate, hakoi, talori, tania isim, sasampalum deid, sirabara que resto. Nós, rela patrimônio, mas rela da laruma reunia relação jurídica balo. Nós, por exemplo, se loron ida haumate ita e ai hau hanesan sócio ida rusi empresa ida honaran jus saída mas se acontece a reunia empresa rusi reunia parte. Nós idane estatuto sucessório mais rusi sucede sucessão maca regular.
Quando há diferença entre penal e civil? E perguntas, cá dúvidas, cá comentários. Cá ita pode ser a minha experiência. Ne bebe de tudo. Ai, afinal, sussa liuto que ita colia. Doutora Sebastiana, por favor. Obrigada, doutora. Interessa, depois da experiência, pense o formato do pretest. Numa pergunta no texto da civil, acontece o caso que o criança, minoridade, 16 anos, comete o acidente. A natureza de crime e crime público. Somente curioso, porque a pergunta colocou no pretexto de processo civil e civil. Então, uma criança tem um acidente. Não lembrei muito o número de posições, mas o caso no pretexto aloca no civil. E agora, depois do tutor apresenta a natureza de diferença comparada a civil e penal. E, sim, tenho perguntas. Sim. Então, ao mesmo tempo que há comportamentos que se encaixam, há certos comportamentos que somente se encaixam de um lado, que são puramente civil ou puramente penal. Certo? Ao mesmo tempo, há também atos que podem ser ambos civil como penal. Aí que cria confusão um pouco, né? Aí que cria confusão. Então, por exemplo, um problema rodoviário, um acidente irredalam. Acidente irredalam, bele sai puramente civil. Desculpa? Pode sair puramente civil, como pode ser criminal. Certo? Por isso que, por vezes, por exemplo, quando tem ações dessa natureza, há uma investigação para determinar a sua natureza. Certo? Eu já tive... Só um segundinho. Desculpa. Então, tabasama kedalaruma, factos ida, ita tem que identifica, ita tem que investigar. Temos que investigar. Um acidente de carro pode ser puramente um acidente, ter consequências puramente civis, como em alguma outra situação pode ser um acidente que tenha consequência penal. Só que nós não podemos distorcer os fatos. E da nema que ela bebe, não podemos distorcer e modificar a tu fila facto. A tu bebe para criar uma nova questão, um novo problema. Certo? Eu dei o exemplo do empréstimo de coisas. Eu sei que foi um empréstimo. Empresta, falei. Certo? Eu emprestei. Quando você acabasse de usar, você devolve. Agora, eu tentar distorcer a realidade para enquadrar como um crime, isso que não deve ser feito. Tá? Mas sim, há certas ações que tenham natureza penal, civil e até administrativa. E elas vão paralelas. E Cirabelle acontece paralelo. Então, se uma criança leva uma moto, certo? Uma moto. Tem um acidente.
e machuca alguém, certo? Foi totalmente acidente, não foi de propósito, certo? Não foi de propósito, la osa tu choquema, mas foi realmente um acidente, certo? Há uma responsabilidade civil pelo acidente. Como, no caso, como a criança não tem capacidade judiciária, né, pela criança, então os pais respondem pela criança, porque é eles que tomam conta da criança, certo? Mas se há um acidente que não é civil, que não foi um acidente, na verdade, certo? Foi uma coisa quase que de propósito, certo? Então, já vai para o criminal. Mas está tudo, tudo depende dos fatos, certo? Só que não podemos distorcer os fatos para tentar enquadrar numa coisa para satisfazer a nossa vontade. Mas, então, a bela muda, Coco inventa fatos. A tu bela enquadra a batida, também itania pensamento, iha temor, itahakara como castigo ema. Mas desse fato, natureza civil, minha natureza civil. Ok? Eu respondi, doutora Sebastiana. Bem esclarecido, doutora. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Doutor Jeremias. Sobre essa questão, né? Entre direito civil e penal. Penal e civil. Sim, boa tarde, Bárbara. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, a minha questão é a seguinte, em relação de respeitar a privacidade de cada pessoa. Suponhamos que exemplo de ser uma namorada, ou suponhamos que duas pessoas estão cometendo uma coisa que sai do normal, fazer alguma coisa tipo fazer ato de relação sexual num lugar público ou determinado um lugar que não é seguro ou não é um lugar para fazer esse tipo de relação. E como descrever esse tipo de atos? Ok. Agora, qualquer comportamento para ser um crime deve estar previsto especificamente como crime. Okay? Nós não podemos querer que seja crime, porque nós não concordamos. Okay? Isso é fundamental, porque esse é o princípio do direito penal. Nós só podemos, só há o ilícito penal quando é previsto um crime com estes elementos, certo? Então, por exemplo, existe um crime que é a devassa, ok? Não sou eu que estou dizendo que é um crime, é o Código Penal dizendo que é crime. Há um crime dizendo devassa. O crime de devassa, ele tem relacionado com a integridade pessoal e com a identidade sexual da pessoa, certo? Então, aí que está a diferença. Se eu foi a diferença que eu tentei dar. Se eu tenho uma carta que eu envio para um colega, e esse que eu falo sobre um problema de família, e esse colega publica, tal ação, se eu for procurar no Código Penal, não vou encontrar um crime que se enquadra nessa ação. Por mais que é contra a lei. É contra a lei por quê? Porque no Código Civil existe o reconhecimento do estatuto pessoal, incluindo os direitos de personalidade. Como dissemos na semana passada, não é qualquer violação de uma lei que é um crime. Certo? Eu entendo que a devassa é diferente. A devassa é a publicação de materiais ou de informação ou de vídeos, ou o que quer que seja, sobre a vida privada da pessoa no sentido de natureza sexual, como houve, por exemplo, aconteceu devassa, como houve durante o Lorondomenia, foi na Lais. Não sei se os doutoras viram, saiu viral no Facebook,
certo? Saiu no viral, no Facebook, um vídeo de uma jovem que via-se claramente no vídeo que ela não tinha consentido para que o seu vídeo espalhasse. Aquele tipo de ação em espalhar o vídeo é devassa, é uma ação criminal, de natureza criminal, que terá também consequências de natureza civil, como responsabilidade, como indemnização, que pode ser incorporada junto ao caso penal, certo? No caso, em Timor, há uma lei que não é de natureza penal, que é a lei de ordem pública, que é uma lei que prevê comportamentos gerais nos locais públicos. Essa mesma lei, por exemplo, que prevê que dizemos que não pode fechar uma rua, que não pode ter música muito alta, certo? São leis de natureza de contraordenação. Certo? Então, o que acontece? Às vezes, de uma situação, dependendo dos fatos e dos resultados, enquadra-se em áreas diferentes do direito. Por isso que sempre precisamos, e por isso também que, quando se vai no tribunal, uma das questões principais que o juiz sempre faz é ver os fatos provados e não provados. Porque através dos fatos provados e não provados, é que se enquadra na natureza. E a Jus teve um caso em que os fatos provados demonstraram que a natureza não era criminal. A relação entre o vizinho era uma relação civil, de empréstimo. Não era uma natureza penal, certo? Mas a gente só consegue determinar isso com os fatos muito específicos. Mais ou menos respondi, doutor Jeremias? Obrigado, doutora. Obrigado. Certo? Mas não é fácil, não é fácil. E o que acontece em Timor é a nossa perspectiva de punição acaba não nos deixando ver os fatos de forma clara. O que nós temos que assegurar é que a gente olhe os fatos de maneira objetiva. Não pense em subjetivo. Objetiva. Esses fatos encaixam-se num crime ou não? Não é dizer, não gostei, então é crime. Certo? Não é, isso não está correto, então é crime. Não funciona assim o direito. Porque, como nós vimos, pode haver ilícitos de natureza diferente. E a nossa tendência no Timor é achar que é tudo crime. Então é importante para qualquer profissional assegurar que faça essa análise de forma objetiva. Nós? Ao repete e reliantetum que ela precisa. Precisa. Obrigada. Vamos a nós. Precisa, obrigada. Obrigada. E daí vai haver teta usa de yang rua roto, makdia kleu. Awatu hatete hanesane. Factuída, ok? E é direito, ita ia botida nebeita colher quando vai caso concreto, ok? Então, ita ia abstrato no concreto. Agora, ita se colher quando vai caso concreto. Concreto, ita colher quando vai factos, né? Saída mas que acontece, lolos. Então, ia direito, também semana kotok, ita hare área do direito, identifica minha característica. Agora, vai ter aula agora, e tem a discussão, e hare facto concreto, e coco identifica minha ramo do direito. Então, ita halo processo ao contrário, né? Rusikraik, mailetem. Okay. Então, ita tem que analisar factos. Ita analisa factos, ita tem que hare factos lo saída. Doutora Sebastiana Nia Russo, facto ida, caso ida quando acidente careta. Então, caso ida acidente careta, moço iha preteste civil. Mabe, dalla Roma, acidente careta, mos pede sai crime. Depende
para saída depende de factos. Também acidente careta bele acidente date. La hija intenção a tu hamatema. Se la hija intenção a tu hamatema, paste. Laos crime. Laos lá existe crime ida acidente de carro. Não existe esse crime. Existe é o crime de como é que é? De homicídio, né? Atuorro, halo é mecânico, mas bela existe crime ida acidente careta. Então, ita tem que ter factos e identifica nia factos. Então, acidente careta ida, bele, hariba nia factos. Se sai acidente duni, la iha intenção, ema bakfila, microletida, sai nia bakfila. Nia ba hanesane, ema seitoba oituan, nia matanduku, nia bakfila. Ok? Acidente bele acontece. Ka bebida, mai ruim, ema la iha reflexo lalais, nia bakfila. Acidente acontece, ema lá com mores, ma be carik la iha crime. Ninia consequência sem natureza civil. Na inrucibis, tem que for indemnização civil. Tem que selo quando vai estragos no acidente. Então, bele acontece, situação ida, banheiro itarare casos, nia bele sai penal, cá, situação ida, banheiro itarare facto específico, nia bele sai civil. Depois se pergunta aos doutor Jeremias, quando a situação ida, né, doba em rua, namorados, sira ralo relação sexual e rafata em público. Sidané, crime. Então, saída marral qual explica, mas ita fila vai princípio hanesan. Ita tem que hare factos. E sempre regra ida básico. Crime irradeit banhira lei penal determina. Laos banhira hau hakarak. Laos banhira hau hanoi danela los tem que crime. Lai. Banhira irra crime específico e lei penal. Então, irra caso hanesaneba, carik se la irra crime, se irra relação consensual. Sira na ingrua, domem malo. Mabe, bela irra, tamba sama que la irra crime. Tamba la irra crime ida nebe hatete. Relação sexual irra fata em público. Lá existe crime ida hanesane. Existe crime ida nebe nara devassa. Mabe devassa, laos, relação sexual irra fata em público. Devassa, macleca, fotos, cá, vídeo, russi, relação sexual ida, sem emania consentimento. Então, Italabela inventa factos. Também Itala gosta hahalokneba. Primeira coisa. Mas Italabela muda factos. Atu enquadra botida nebe itahakarak. Exemplo, ida nebe, amigo exemplo, russi caso, russi jus. Nebe vizinhos, sira natureza relação, natureza ida nebe hanesan empresta sasan. Laos tambasira sira hanesan sai hirus malo teona, mas natureza muda. Agora Laos empresta sasan teona. Agora sai nauk teona. Lá funciona hanesan. Também factos Laos dane. Laos também é hirus malo, mas agora hau hakara castigo nia, hau hirus nia. Também problema selo, hau hakara castigo nia. Hau atu fote relação ida selo, transforma tu hau nia hakarak. Nós, Italabela e Russik, Ita não está profissional direito, Italabela e Russik, direito, Ema usa direito, Hanesane, sinceramente. Também, por exemplo, banheiro acontece caso neba Russijus, saída mas que acontece, parece lá os botida bot, mas bem, afinal, gasta tempo Russi polícia, gasta tempo Russi Ministério Público, gasta tempo Russi Tribunal, a tu dia também é vizinho ida hirus roida seluk e praticamente até tinha nauca nessa sampa hira siraras que ela hatene nauca. Então ita tem que hatene factos, ita tem que investigar factos. Então passamos a processo penal, sempre inquérito criminal, ita tem que de diac factos. Também a minha caso neba, se inquérito criminal diac,
se procurador, nós do Niahara investigação, na tom, Niahare, natureza relação lá aos crime, ni arquivo. Mabelai, também ela que de diak, Hanoi, ema foto sasan. Mabe ema la foto sasan, sira empresta. Nós? Mabe ainda nem acontece bebê, cá, e tem cuidado, e tá roto jurista, moça acontece rohau e caso ida privado, a minha relação ida aluga, depois uma nai hakara katete lá e ita aluga e tem empresta haosan. Ui, não, ita aluga e tem o contrato aluga. Haula faosan vai ta bota tu ita bota fofale mai haulai, hau faosan vai ta bota tu usa ita bota minha uma. E daí acontece bebê que retemou, ita coco enquadra tu ita nia hakara. Uma beita não dá pro sinal direito lá, ita tem arefactos e enquadra tu minha natureza. Ok, então se for pergunta ainda tanto, barra o hatene, ami roto hatene, ita nebe prática direito retemou, ida né, área chave ida. Doutora Verônica. Sim, boa tarde, doutora e todos. Doutora, se hau belíssimo, doutora, minha explicação hoje, né? Sobre pergunta, né, bem, hoje, colegas na Rio Russo, e de primeiro sobre acidente, careta, ninha, onde doutora Rassi colia, kata, se be acidente, né, ia o embarak, se ia intenção, então ia tama ia punido. Se ia lá ia intenção, né, hansa karik diambe, lá ia ninha punição ida, então né, hau bele liga kalar, ba ia hanesam princípio base, ba ia código penal ninha, ia número 1, princípio legalidade, e depois segundo, doutor Jeremias pergunta igus, né? Minha kuliah konaba atos sexuais entre duas pessoas namorados e fato em público. Se ainda não estabelecemos a compreensão, estabelecemos kata asal ida ne la tama ia penal ou la tama ia nenhuma lei maka prevê atos ida ne lógica doutora. Então ida ne mos bela tama roto ia ninha princípio legalidade ou lá e depois fila fale ba ia doutora primeiro russo desculpa haula dum Ronald Nilia rede makladun dia se ia ponu be como se chama Ordenação. E sim be ia nini ação né se quando nia ho intenção atu soke ema então nia se ia ni intenção atu ne tama wana ba dolo serne dolo eventual oi hanesang liga ba ia pergunta penal ne bema ko info ia doutora ninia seranel formulário ne be manda Miami atu ami halone e depois haunia confusão ida ne bema ko confunde ida ne bema ko hau preenche duni resposta ne bema hau fo haunia ne hau la compreende liu ia be corrupção passiva. Ida ne bema ni natureza ne tama ia natureza secular como penal ni natureza ia rua penal natureza ia público e semi público lógica lá se então oi hau hilitia eru hau hilitia fali ida ne tama pela fali ba ia natureza semi afinal ne lá os tama natureza ida ne desculpa se ida ne la tama ia tenia colhedo oi mas be hau cara coco liga também hau ne confusão rástica e hau atu esclarece ba doutora para bele explica ali o tam. Obrigada, boa tarde. Ok. Ok, obrigado. Hau atu clarifica batida. Ilegalidade, laos, hanesan, ilicitude. Se hatene semana koto. Também sama que tá hau hoidane. Ilegalidade, mais se viola a lei. Mas depois você tem que hare. Primeiro, viola a lei e a consequência, calai,
e depois você tem que hatene viola lei makida na natureza nebe. Italabede assume que a violação lei roto é um crime. Lá acontece hanesané, nem hatemona e haraiseluk. Mas saída mak tambasama que o hiloron itabarak hanoi hanesané. Qualquer violação ita tem que buscar encaixa hanesan crime. Se lá encaixa hanesan crime, então ita sente hanesan problema aí também nem ela diak, ka nem ela los. Então nem tem que crime. Mas e tinha direito lá os hanesané. E tinha direito criminaliza hahalok nebe sério deu e nebe criminaliza hahalok específico. Então, se hau cair careta ida, se hau sai ho careta, hau nia hau hakarak choque, hau nia dobem ulu ki hadalan, hahalok neba laos choque careta, crime, laos choque careta. Crime, mak, orro, que a tentativa orro. Nebe usa careta. Hanessa ita tu usa kilatka, tu usa tudika. Las, e daí neba sai instrumento. Agora, sempre tem que hare factos, a tu identifica factos com substância igual, crime, calai. Laosa tu buca preenche fatos, tu e tania opinião rásica. Nós? Agora, quando vai público, semipúblico, e daí, doutora, ita sei qual é depois se retém a formação. Agora, pode ir na BI pretest, how a tu comenta dentro vai da botsira. Pode ir na BI ita botsira, cara que você precisa prática, tá? Mac interpreta de dia pergunta. Nós também ir pretest sira halo e danei recente formação jurídica. Balum, pergunta balum. Sira focus ba área ida date. Pergunta se luk sira carro malo. E sira tete hili nebe maklos. Ka. Sira quando com a bacrimida e pede iha opção ida com a baninha natureza público, ida com a baninha castigo, ida com a babuat seluk. Então, importante iha teste sendo formação jurídica. A tua segura que ita compreende los. Pergunta na área. Tambadalaruma área ida date, cada laruma será carro malo. Ok? Então, basaneba que ita usa teste sem formação jurídica no da itania base e depois o tempo, cara aula lurua ita se começa ratando em pergunta específica. Ok? Ao tem a pergunta barak, ao se gasta mais 5 minutos, a pergunta quando a diferença penal no civil né, também ao ratene e dané chave base o roto. Nós doutor Cipriano, Raoni Hanoi, doutor Cipriano, foto de mão. Sim, doutora. Boa tarde. Boa tarde, meus colegas Sira Roto. Desculpa, doutora, pode falar com língua tetum, doutora. Ok, obrigada. Ita se carro liang rua, tá bem? Roto nebe hau colia português, hau explica roteto mos. Dek? Ita pode ser a lalacon, se hau colia português. Ita pode ser a manã, ita pode ser a retandala rua. Ok? Obrigado. Ok, pergunta aí com o doutor Jovito. Doutor Jovito? E a pergunta? Lá. Ok. Então, está hakat, tá bem? Ok. Ita se continua sempre banheiro direito penal no civil, direito penal e civil, ita se continua a diferença. Boa tarde, doutora. Sim, faz favor. Havia perguntas. Por favor. Sim. Doutora, havia português, se la diak mas aurona ho hakerek dele, mas escolhia mas precisa tempo. Mas perguntas ho teto, caso natureza né, kata caso neve civil. E o ensaio ita tu hatoo, e hatoo base. Obrigada. Hanesan choque careta, por exemplo. Né? Por exemplo. Los, doutora. Ok. Yeah. Ok.
Primeiro, emaída choque careta, se motorida mais choque rania careta. Primeira coisa, ita dadalia roema, né? Ita coco, resolução extrajudicial russe conflito. Nós, ita coco discute, uluk, atuhatene. Ita bot maksala, kahau maksala. Ita bot maksala. Lá enrola sala. Ita bot maksala. Kahau sala. O sanhira atuhadia. Ok? Primeiro, ita coco ralo resolve a disputa. Bye-bye em civil. Nós, tambania lá envolve Estado, tambania direito privado. Então, Itacoco resolve leu Russi e retimou Baraclitão leu Russi discussão. Cidadania Hamtuk. Se Italabelle discute, se Italabelle resolve, Mac, Itabelle Lori, Itasei Lori para tribunal. Itabelle Lori sem Coco resolve, tui lei. Itabelle Ulo Clori. Itania processo civil, Nia Russo juiz sempre a Coco reconciliação. Mabe, ita latenque, coco reconciliação, molo que envolve tribunal. Latenque, laos necessário. Culturalmente é a prática. Ita prática é nessa, né? Mabe laos necessário. Emaída mais rateta mais diz, o insama que me lore me va tribunal lá discutir. E a me rateta me colhem, a me tina rua com a dia, quando a babu selo que me larona, dia clima me va tribunal deita. E daí, emaída ida que me nia hili. Também acesso à justiça nessa, né? Nós? Ok? Tá bem? Yeah. Ok. Ita hakat? Ok? Ok. Ita, how say hakat liu para parte lei penal e civil no tempo. Ok? How la liu russi estrutura judiciária, também depois para direita com a conabá parte processual e também de fila banebá. Ok. Agora. Botida nebe Banheira tu analisa caso ida concreto. Ita tem que ralo, análise tu identifica, lei nebe aplicável. Nessa ita foi ralo agora. Ita analisa fatos da natureza civil, da natureza penal, e depois ita tu analisa lei nebe mac aplicável. E só depois ita analisa lei nebe aplicável, mac ita se identifica se lei nebe aplica, e tabele usa calai a tunia forra tamba violação. Ok? Então, how tu explica, tu explica, tu compreende a aplicação da lei penal no tempo. Ok? Dalaruma itahakat bye-bye, processo análise, né? Itahalo dalaída deita. Mabe banhira itatu ahalo sistemático ajuda itatu a tu ralo sempre processo hanesane. Tu identifica a lei, né, a tu aplica especificamente para caso ida. Ok. Russi, regime jurídico, penal e civil. Ok? Ita primeiro, a tu identifica com a base de aplicação do tempo. Ok? Lei penal, itania código civil, ita se usa no dar lei. A tu resolve problema idané calai. Idané itahare com a aplicação no tempo. Ok? Código penal, nia tama irra vigor. Irra junho 2009. E tem a pergunta principal, Mac. Se nia aplica, pode ser que acontece molo junho 2009. E tinha Código Civil, opa, falta Rahu também irá vigor, irá março 2012. Desculpa, faltou 2 ali. Março 2012. Se boa truma nebe acontece moloc, ita usa Código Civil, né? Calai. Ok. O tempo, itania problemática sai menos. Mabe hoje loram e da nessa sai importante los. Também tinha código sirafon. E a mihare kata que a prática e a dificuldade 8 anos, que importante tu identifica aí dané. E dané monobac teste essa informação jurídica. Ok. Regra, agora, amitar o código área penal no civil e rasorim, a tuita Ramos identifica linha semelhança.
ok? Taba banhira itaharea, e dané princípio hanesan date, processo na date kulau fácil, ok? Então, regra geral, Rússia, direito penal. Nia Laos retroativo. Código Penal aplica para facto nebe acontece depois nia moristiona, depois que dá entrada em vigor. Então, regra geral, roto nebe acontece Moloch 9 de junho de 2009, Itala usa Itania Código Penal agora da DAO. A base, minha base análise, mac banheira, mac acto acontece. Ok, então, por exemplo, o Romano acontece Moloch 9 de junho de 2009, cá depois 2009. Então, minha ideia, Itania Sasukat, banheira, mac acto, nebe, a natureza criminal, acontece. Itaíra, exceção e Itaíra Código Penal, Iha área penal. Itasei aplica lei né, lei atual, para a situação ULUC, banheira favorável ao arguido. Banheira saidia que liu ba arguido. Cá, nebe situação rua principal, banheira oriloram castigo que cliu. Ok? E, então, imagina, iha tempo Indonésia, iha pena hakotumores. Iha timola iha. Se iha emaída, nebe comete, por exemplo, crime bot, crime contra a humanidade. Mas, ainda não acontece iha timor. O erriloron, Código Penal erriloron, nia la iha pena hakotumores. Código Penal Indonésia iha. Ita se aplica lei nebe. Lei Indonésia, que a lei Timor agora. Ita se aplica a lei Timor agora, também é favorável para o arguido. Ok? Também a lei evolui e nia pensamento evolui. E se nia saidia que lei uma ita, se sociedade Hanoi idané menos sério, que menos problemático, hanessa, se sociedade orilorum lacimo, castigo hakotumores, idané ita tem que favorece arguido. Ok? Situação selo de criminalização. Se cariculuk hahalokita criminal ou rinlaos criminal, então ita aplica lei nebe ou rinlorunia, mesmo que fato acontece o uluk. Agora, ita iha sub-regra ida. Harecida né halo sistemático. Ok? Então, Código Penal aplica ba facto roto nebe acontece depois 9 de junho bauem. Mabe, iha sub-regra ida, quando crime permanente cá continuado. Então, crime nebe Rahu Moloch 2009, mabe continua depois de 2009. Se nia continua depois de 2009, então Código Penal aplica. Simples, 8 anos. Lógico lá. Simples. Ideia Hanesan para direito civil. Hanesan. Ideia Hanesan. Ok? Direito civil, mostra nia princípio Hanesan. Nia lá aplica bakotuk. Exatamente Hanesan. Agora, diferença ida mac. Hanesan itahare, direito civil. Nia regula estatuto yoin. Balo nia regula estatuto pessoal. Balo nia regula relação contratual. Certo? Então, banheira ita tu identifica ação, ok? Ação, iha direito civil. Ita bela iha. Banheira mac facto acontece, cá banheira ninia efeito jurídico acontece. Também, iha área civil, ita regula estatuto negócio nia. Então, banheira ninia efeito jurídico acontece. Então, saída do Código Civil Hatete Baíta Katak, se acto jurídico ida, nia roto tiona,
Moloch, Código Civil agora Mores. Nia roto, ita roto, nia completo tiona, ita la liga preocupa, ita la aplica código agora. Mas B, se acto com a relação jurídica continua to agora, ita bele aplica, ita se aplica Código Civil agora. Exemplo claro. Ita pode ser a balão, carik cabem, Moloch 2012. Dos? Ita pode ser a carik balão, cabem, Moloch 2012. Banheira cabem, Moloch 2012. Código Civil Indonésia, mas aplica. Las? Mas B, se ita pode ser ato farremalo, agora, ba divórcio se aplica Código Civil agora. Tambasá, tambacabem, rahu uluk, continua agora. Simples los, hein? Simples los. E princípio Hanesan. Então, ita pode ser tu identifica lei nebe aplicável, linha princípio Hanesan. Linha princípio hare bahira mak facto acontece. Se facto acontece, facto com a relação jurídico, com consequência jurídica. Se nem acontece uluk, moluk, lei atual, hamrik. E nem roto, moluk, lei atual, hamrik. Então, lei atual, lei impacto. Ita la aplica lei atual. Ita aplica lei uluk. Mas B, se nem relação, com nem factos continua agora, então, pode ser nebe acontece agora, e tempo depois lei civil e retiona, lei Código Penal e retiona, e se aplica Código atual. Então, Hanesan cabem. Atuharé, por exemplo, Ohiloron e Código Civil, e reconhece cabem tolo. Okay. Mas bem, tu reconhece a existência do casamento, também casamento halo uluk. Então, ita se hare critério sira formalismo e código uluknia. Mas bem, se ita tu halo divórcio agora, ita se halo divórcio tu Código Civil agora. Simples, 8 anos. Ideia, princípio Hanesan. Então, direito penal, no direito civil, princípio Hanesan. Iha, depois o exemplo prático, depois iha pergunta. Nossa. Então, o coco halo ideia, lá tem cita pode ser o look estuda Hanesan, né? O coco reta, haunia ainda né? Conaba crime permanente no crime continuado. Ok? Então, a diferença, né? Sira. Haunia gamba lá funciona. Sira Russi. Sira explica, e daí ela usa uma que inventa, ela tem conesta, e daí Sira Seluk explica teona da Hanesan, né? Então, isso pode ser a quadro muti. Nós? Então, iha. Então, ita iha, linha do tempo. Ok. Mas how banheira tu analisa qualquer facto ida, how sempre cocotal linha do tempo. Mas how ajuda a reunião no fato que tu sistematiza. Ok? Ita iha, Código Penal, banheira Código Penal, tama iha vigor. Certo? Ok. Depois, Itaiha, tipo de crime ou entolo. Siraí, Itaiha, crime instantâneo, crime continuado, crime permanente. Ok. Sira, jurista Sira Rusirai Seluca, tu explica, Sira explica simples, Hanesané. Crime instantâneo, banheira crime, Hanesan pontuída. Nia acontece, não nia roto. Crime continuado, banheira, pontinho, pontinho. Nia continua, acontece. Ok? Aí.
ao dokona, o Código Penal. Ok? Crime continuado, tinha definição e tinha Código Penal rásico fo. Ok? Nia hatete, panhira iha conduta, hahalo onhoi, mabe ita, nia acontece maneira hanesan. E hasoro interesse hanesan, hasoro ema hanesan. Iha ofensa sexual, dela ruma, amihatene katak juiz considera hanesane. Iha crime balum, liu banhira acontece ho bebek, ho ema hanesan, ho maneira hanesan. Ok? Então, iha situação crime continuado, uma vez que o crime continuado tama para tempo Código Penal, teona, nia sai teona e aplica Código Penal. E depois iria crime permanente. Cira Babai gosta e ilustra crime permanente no dar linha. Linha nunca coto. Ok. Crime permanente ne Babai sempre tradicional ita repete, mas hanis não sequestro. Nós, emaída não que emaída moloc Código Penal tama em vigor e depois emaneba sei na fatin e haninia controle. Crime ne lacoto. Então, banhira crime sirané, também acto acontece durante tempo narok, banhira nia tama ba código ba tempo Código Penal teona, nia tama ba aplicação Código Penal. Mas banhira crime acontece roto teona, molok, regra nia la aplica. Ideia hanesan ba direito civil. Linha princípio hanesan. Se relação ida, Rahu Uluk, continua até agora, cabem. Iha Oan, né? Raunia Oan, cita Iha Código Civil, Iha 2012. Raunia Oan, Rotos, Ida Mores, Iha 2009. Desculpa, 2009. Então, Raunia Oan, Mores, Moloch, Código Civil atual Iha. Mas bem, agora, minha Sedalc, minha foi 11 anos, ato 12. Então, reunia relação, reunia filiação, desde 2012, baseia ba Código Civil. Ideia, Hanesan. Nós? Agora, importante é tu nota, katak, banheira itahare civil, taba direito civil, itaiha status pessoal, ita status sucessório, ita status real, ita status onhoi. Nós, dalaruma iha prática, ita tu aplica status idané, mak ita moço caso situação específica ituan. How share fila fala idané. Atu exemplo prático. Ok? How fia kata pode ser belerare PowerPoint agora. Então, Hanesan, estatuto pessoal emania oan cabem e dané claro. Ita fácil, né? How se cabe na agora? How o divórcio baseia a lei agora. Ok? Estatuto sucessório. Itahare factos. Banhira mak facto principal acontece. Acto acontece que a relação jurídica concretiza. E a sucessório itacolea quando vai ema mate. Então, itahare banhira mak ema mate. Então, mesmo que catuazida, nia retanrai e tempo Portugal. Mas, nebe regras Portugal uma aplica. Nia iha boatruma. Banhira nia mate iha agora, iha Código Civil atual. Regras sucessão russo Código Civil uma aplica. Nebe inclui regra ida, nebe sasan, patrimônio, tem que farre hanesan, ba niniaoan, feto kamane, la iha diferença entre gênero. Nós, e a Código Civil agora, sucessão, e talabele haumate, de repente, se tete lá e reunião a mane mak retambarak. Se haula husik, né? Se haula husik documento ruma, ne berra tete quando vai reunião essa santo haula saída, nós. Então, automaticamente, se farre,
ba uang roto la hare ninia gênero. Ah, mabenia amores tempo tua uluk nebemos aplica Código Civil russe lai mabenia mate agora. Também a ação principal nebe determina status neba acontece agora. Depois quando vai estatuto real nebe itacolia quando vai propriedade, ok? Então, minha ideia Hanesan cabem. Banheira fan sasan ka só sasan itahare contrato, tempo contrato, requisitos contrato uluk. Mabe se cari que irra boa truma nebe acontece agora, por exemplo, alugarai agora, se aplica lei agora. Okay. E daí parece relevante liu do que itahanoi. Também dalaruma itania automáticos hanoi lá ita aplica Código Penal, Código Civil, que mabe banheira itahare realidade, factos balam, aplica moluk. Liu irra direito civil. E daí acontece bebeca. Nós depois, estatuto do contrato, ok? Sempre princípio e derruço contrato, mas emania vontade. Então, por regra, nós também emania vontade, mas chave. Então, por regra, lei nebe aplica, banhira contrato ralo. Também haula bele hakarak, lei futuro aplica, banhira hausedal que hatene lei saída, mas aplica re futuro. Hanesan hau takamatan, lei futuro. Haula bele. Hau for consentimento, a tu ir contrato, tu ir regime jurídico atual. Nós, então, contrato nebe assina uluk, nia, sei, aplica, lei uluk nia. Mabe, se nia relação substantiva, hanesan, raída, fano, sosa uluk, mabe agora macaluga, então nia aplica regra atual nia. Então, ideia hanesan. Com a aplicação no tempo. Agora, ida é importante também, me prefere ir reitania formação e ta serrare sistemática. Aplicação no tempo, rusilei, atu lei nebe aplicável, atu depois, macare, se tabele exige judicialmente, atu responsabiliza para ir a violação. Ok? Então, por exemplo, ir a direito penal, questão prescrição, itahare, idane ketak husi aplicação lei penal. Primeiro identifica, lei penal nebe aplica. E depois, makita serrare, afinal, se cari queima viola regra, nebe hakeri que a lei penal idane, também nia aplica, e tabele exige calai. Então, hakaturua. Matéria substantiva, e da selo, matéria processual. Tiak? Perguntas? Ao retenecei, perguntas com dúvidas. Ita pode ser sei fotelima ka doutor Querubim. Iha pergunta, ka comentário, ka dúvidas? Doutor Rosito. Por favor. Doutora. Doutor Querubim, sim. Colega Cira, e abraço a todos. Doutora, eu preocupa então a explicação com a lei excepcional e a lei penal, e a lei penal em aplicação do em tempo. Por favor, doutora, vele explica fila fala em conteúdo, também o problema então already. Ok. E a carta moço explicação doutora Nian sobre crime instantâneo, no crime continuado e crime permanente. Ligado liu vai a linha lei excepcional ou temporária. Obrigado. Baseado no 4 e 5. Obrigado. Código Penal. Obrigado, doutor. Obrigado. Haurona pergunta aí da Tan e depois só com a Ratan Hamutuk, tá bem? Doutor Rosito.
E a pergunta, por favor. Sim. Quer comentar? Olá, boa tarde, doutora. Boa tarde. Kaya kau ni vídeo lá de um dia que eu prefere tacar e del rona de tahun dia. How cara kusude? Por exemplo, quando vai estatuto casamento. Exemplo, a lei Indonésia, nia reconhece casamento religião islâmico ou protestante. Mas bem, o Código Civil Timor-Leste, vigor em 2012, nia vai lá kuliah, vai só kuliah de kata casamento, modalidade do casamento religioso. Lá tem claro quando vai religião racial. Vai católica de, mas bem lá tem claro a religião racial. Então, já nem a minha pesquisa ainda, já tinha coto, a malu barat husi religião hirak ne, sira sofre buat ne, sira iha, mesmo que sira ni orang hetang, antes ne sira hetang, antes 2012, sira hetang certidão de casamento, mas depois de ida ne, depois de Código Civil entra em vigor em 2012, Sira começa já notariado halo atendimento lá de um dia com a Sira começa lá retangona certidão casamento começa ihana tratamento nebe que lá de um dia com Sira exemplo Sira tu trata documentos rumah tu serviço em Inglaterra mas lá dia então idane ohin doutora explica kata lei lolos lei nene aplica nene retroatividade lá retroatividade mas é situação balu que bele lei já lei agora o sabe caso concreto idane doutora Ninia interpretação o satu hal interpretação caso especial obrigado. Nossa. Ok. Obrigada. Então, princípio, leída aplica para o futuro. Nossa, está halo lei hoje para o futuro. Dan é princípio ida. Mabe e tem amores lá a rua hoje, né? Lá e talori buat balão se cotocona. Nossa, então ida né, mas sai desafio ida, auto identifica lei nebe mak aplicável. Ok? E los duni, hanesan doutorosito hatoni nia experiência, ita hare kata kita nia autoridades, o hinoron da uma sirahaluha princípio idane. Sirahaluha total. E sira quase hakara que exige lei ohi, ato aplica bakoto, ka sira hakara muda a relação jurídica kotuknia, ato enquadra e lei ohi. Mabe, Código Civil na OSA nessa. Ok? Banheira Itaíra, imagina a situação se ao contrário. Imagina, em 2012, Código Civil moço. Timor. Cada em roto nebe acontece o look, lá existe ona. Ema roto tem cada em fala. Impossível. Nossa, impossível. Então tem que ir segurança jurídica, relação da muda. Nossa. Mores nessa lei sem muda. Agora, questão na banheira itania Código Civil mai ita e Timor ita lá pronto. Usa lei oi e tempo nessa. Ita tal e ramos e itania o fato que sistema sira rusi nós notário sira né hanoi ita hahu fom rusi agora. Ita hahu bawai. Mas outro roto nebe acontece o look. Se a cara que tem que enquadrar o rim, ainda nem a sala. Lei, claro, se cabe ida acontece o look, atu identifica relação cabe em ihakalai e tahare direito o look. Mas B, se ato, por exemplo, divórcio hoje e tahare lei hoje. Agora, dificuldade ida, mac, e tania registro civil. Nebe tem que for hoje certificado, certidão aí da cabem, o se cabem nebe acontece o look. E desafio né, e da né ho
Mas, sinceramente, Rússia, how pessoal, a minha não pode ser, né, tem que tu elas devia lori para tribunal. Também, Itaíha, se how bele hatete, Itaíha situação ainda não é parado deito. Também, é uma outra sempre hatete, se lá ia código registro civil, ela bele halo botida. Ita rendeit. Mas B, Código Civil agora, minha 2012, ita tina hira, 10 anos tan. O ensama que tá halo. Impacto saída maxeira. Liu e ratimo, bacabem, problema bot. Também tinha Código Civil. Lá reconhece, rela ramatuk. E daí maxala bot no Código Civil. Tempo de beto halo Código Civil e ratimo, ita hare makas deu, laosa tu, ita né, te conhece, ita hare makas deu, itania Hanoi, itania FIA, itania formalismo também FIA, a cabem, quando vai Instituto cabem, também igreja, também religião católica, ita haluha compreende minha consequência. Também, se ita reconhece rela hamutuk, problema nessa agora, por exemplo, Itabotinha, quando vai cabe o que reconhece, agora lá tem a saída. Itabele, nós reconhece de cidade não selo, ok? Se a dificuldade não reconhece, tama vai cabe em Hamutuk, Uluk, agora, então Ita reconhece rela Hamutuk e conseguiu o resultado Hanessan. Ita for reconhecimento do afeto, mini status, Ita for reconhecimento da quer que seja nacionalidade, filiação, patrimonial, saída. Mas B, Ita Hanoi ainda nem. Banheira Ita Hanoi, Liliu quando a relação cabe. Banheira Ita Hanoi ainda nem 2011, Banheira Ita agora Código Civil, né? Minha rua implementa 2012, mas B, Ita prova 2011. Resulta dificuldade é relação agora. Ita minha Código Civil, diferença bot usa Indonésia, diferença bot ou em selo clause. E Banheira Ita cria institutos, nesse instituto cabem, vai em português da Coreia, Instituto do Casamento, restrito laws, ou em selo com a Indonésia, Ita cria dificuldade para reconhecimento. Também tinha serviços, se a reta formação bauém, se a reta dificuldade. E da dificuldade é prática, laws legal. Da dificuldade é prática. Código Civil, claro laws. How cabem, Moloch 2012, how nem cabem, how sei cabem. Nós, se lá, se a nebe muçulmano, cabem Moloch 2012, se lá reconhece, desculpa, se a roto mostra, devia reconhece, princípio Hanessan. Botida nebe halulo, que lá reconhece agora. Lá os conabaninha tipo cabem. Lá, e a tempo nebe, Código Civil, claro, e a tempo nebe, relação acontece. Nós? Então, ainda não é dificuldade é prática. E lá os kika, ainda não é dificuldade potlos, nebe ita iha prática. Mas casos do doutor Rosito, acá tudo. E tinha análise, né, essencial loron, afinal. Mesmo que tenha o ensama que está dentro do português, e considera, né, sactiona. Ah, não, ele aplica Código Civil. Ah, não, ele aplica Código Penal, mas afinal, Laos. Ita tem que questionar, Ita tem que falar e identifica a lei né, aplicável, a relação acontece bem. Atu halo resumo isso, também tinha tempo, ok? Então, aplicação da lei penal e civil, e dar base, tempo, bem factos acontece. Então, regra geral, fato acontece, Moloch, lei atual, lá aplica. Também lá retroativa. Princípio, né, aplica para direito penal, não civil. Agora, princípio, né, muito bonito, e a teoria, mas bem a prática, e factos valem, né, acontece Moloch, lei Sira Hamrik, mas bem, minha continua to o rinloron. Cá, minha continua to depois lei tama e a vigor. Então, a realidade da né, tanto Código Penal como Código Civil, ninha princípio Hanessan.
Ninia artigo oin. Mas ninia how kode para princípio. Ninia princípio hanesa. Acto ida neberra uluk, ka relação jurídica neberra uluk. E se nia continua to agora, nia tama, nia continuação, itahare rolei agora. Se acto jurídico, acto, né, acontece, a relação, acontece o uluk, e remata o uluk, então, por exemplo, nia iha nia efeito toma uluk, por exemplo, coisa julgada aí da boa truma, né, julga teona iha, modo com o Código Civil, tama aí entre vigor, nós, nia aplica lei uluk, italadika harefon ohen. Ok? E daí regra geral. Também daí segurança jurídica. Nossa, daí segurança básica. Também amores lá agora ita sei lá halu ulan roto. Lá os cada vez nebe lei da formai ita halu ulan roto nebe uluk. Conclui teona uluk agora tem que halu ulan roto. Lá os hanesa né. Yak? Ita hau hateni daí susa oituan material escrito. Também da Nessusa 8 anos, material escrito, com referência para artigo, roto, Código Civil, Código Penal, ame preparationa. Sei, assim que ataca a aula, ame sei farre baita botsira, ok? Hanesan hau hatete, e reiteni aula, itacoco compreende ninha princípio, ninha raciocínio, ninha sistemática. Tambasá. E Itabot Cidadania Amores Profissional, não? E teste como Centro de Formação Jurídica, Itabot Pele consulta código. Mas Itabot ela precisa de cor artigo Cira. Itabot Cira se irra código. Itabot Cira tem que compreender linha princípio, a tubela é ratan, a tubela mos elimina ratan e bela lá relevante, cá a tubuca lá mais irra código. Yeah? Ok? Tá bem? Okay. Complexo 8 anos. How é complexo? Direito não, né? Lá o Sussa, a lição sai professor, que é doutor. A Unia não é professor, não doutor Sussa viu. Mas bem, lá os fácil, lá os fácil. Mas bem, Ramutuki, tabela rasai tinha dúvidas. Ok? Saída, mas sei cocorralo. Ame sei ralo exercício balon mos quando a aplicação lei no tempo, ok? Ame se transforma caso prático balon né bem material semana oi ame ralo hanesan exercício balon a tuita pode ser a bela identifica e da né hanesan hatete e identifica lei nebe aplicável depois hakat segundo macat considera lei nebe aplicável e também usa tu exige tania direito, cá usa tu exige responsabilização, calai, né? Hakat segundo. Ok? Via Raufia Macné Deitona. Ok, obrigado para pode ser a minha participação. Ita Hasoro quinta e a horas Hanessa. Obrigado. Obrigado, doutora. Obrigada. Kita haluha hakerek nara e chat. Obrigada. Obrigada, doutora, beleza. Desculpa. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Perguntas a todos. Boa tarde, até quinta-feira, doutora. Pergunta Cira. Aba Hanesane, how iha pergunta ida iha Facebook, se haula sala Facebook, iha pergunta ida ne berra se amisedal hatan, ita pode ser a mos beletal, how fia kata kita pode ser a balon iha acesso tendo para grupo Facebook, vídeo sira roto iha neba, ita pode ser a mos beletal pergunta iha neba. Ma be karek se amisei fossai matéria por escrito. E semana 1 tabela colhi 8 anos a parte de fundamentação né e tem que roto forte lógico depois está sendo teona. OK? Então se a pergunta balo né daí pode sente necessidade de tu russo tan semana 1 quinta e tabela errada. OK? Sim, doutora. Yeah. OK, obrigado. Até quinta. Doutora. Obrigada.
Obrigada, Até tu qual quinta-feira. folha. Itapotsira, pele, qual folha português, folha teto, liam rua rota oficial Itaúsa. Ok? Ok. Obrigado. Parabéns para Itapotsira, nebe qual usa português, moça. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, doutora.